Boa noite a todos, a paz do Senhor. Noite de celebração, de adoração ao nosso Deus. Ele já se faz presente neste lugar. Convido você a abrir o seu coração, que o Senhor possa falar com você nessa noite, que nós possamos sair daqui diferente do jeito que entramos, que nós possamos sair daqui regozijando na presença do Senhor, cheios do Espírito Santo nessa noite, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 86. Salmo 86. Vamos colocar em pé? Você que está nos assistindo através da live, que Deus abençoe sua vida, que você conecte agora com a sua mente com o Senhor Jesus, que não deixe nada perder este culto, em nome do Senhor Jesus. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda minha vida, pois sou fiel a Ti. Tu és o meu Deus, salva o Teu servo que em Ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a Ti sem cessar. Alegra o coração do Teu servo, pois a Ti, Senhor, eleva a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que Te invocam. Escuta a minha oração, Senhor. Atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia clamei a Ti, pois Tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a Ti, Senhor. Nenhum deles podem fazer o que Tu fazes. Todas as nações que Tu formastes virão e Te adorarão, Senhor, e glorificarão o Teu nome, pois Tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só Tu és Deus. Ensina-me o Teu caminho, Senhor, para que eu ande na Tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o Teu nome. De todo o meu coração eu Te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o Teu nome para sempre, pois grande é o Teu amor para comigo. Tu me livras das profundezas do Sheol. Até aqui. Grande é o nosso Deus. Grande e maravilhoso é o nosso Deus. Não há outro igual ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para Te adorar, para glorificar o Teu santo nome. Porque não há outro igual a Ti, ó Deus. Como Davi falou neste salmo, Senhor, nenhum dos deuses é comparável a Ti, Senhor. Tu és o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Receba, Senhor, este culto, ó Deus. Nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Nós estamos aqui para Te buscar, ó Pai, e entregar, Senhor, a Ti a nossa adoração, ó Deus. Receba nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que Suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver Suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar.
si mesmo que suas promessas eu não vou viver, possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não desistirá, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. É fiel, se Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Olhando para Ele, eu entro em seu altar, sentindo seu Espírito queimando o coração. Pai das luzes que não muda, continua a me dizer Essa terra que essa é sua. E nela você vai viver. eu vou Porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. É fiel, se Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. O Senhor falou comigo nessa música sobre Ana. Ana, o sonho dela era ter um bebê. E quantas vezes Ana não foi afrontada? Ela não foi humilhada, porque o sonho dela não se concretizava. A Bíblia diz que demorou anos. E ela viu a serva dela tendo filhos. E ela não teve, ela não tinha. E um dia, ela se prostrou diante do Senhor, de todo o coração. Sabe por quê? Quando nós clamamos ao Senhor de todo o nosso coração, quando nós esquecemos do que está à nossa volta, porque muitas vezes nós olhamos à nossa volta e esquecemos da promessa. Aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E sabe o que aconteceu?
ela clamou de todo o seu coração. E o Senhor falou para ela: eu sou fiel na sua vida e eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Eu te darei Samuel. E ela foi até o templo agradecer ao Senhor pelo bem, porque ela sabia que Deus ia prometer, que Deus ia cumprir a promessa. E o sacerdote veio até ela e disse: mulher, você bebeu? Você está embriagada? Ela disse: não, eu estou cheia do Espírito Santo. Eu estou cheia do Espírito Santo, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu digo para você nesta noite: você tem promessa do Senhor. Você tem promessa do Senhor sobre a sua vida. Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir toda a promessa que Ele te fez. Oh! Aleluia, Senhor. Oh! Te adoramos, Senhor. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansará, não desistirá enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. É fiel, se Jesus é fiel, eu não vou morrer. Você não vai morrer enquanto o Senhor não cumprir todas as promessas que Ele te fez. Todo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Cante com convicção: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansará, não desistirá enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. E creio, se Ele é fiel, se Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Ele é fiel, o Senhor é fiel. Você pode declarar nessa noite: há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O inferno estremece com o nome de Jesus. O Senhor está quebrando cadeias. Cadeias nessa noite estão sendo quebradas. Creia, creia.
Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cante, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. O exército surgiu. O exército surgiu. O exército surgiu. Cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias, cadeias, cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias ouço cadeias quebrando, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você pode não estar ouvindo, mas nesta noite você profetizou sobre a sua vida. E o Senhor enviou anjos lá onde você estava precisando, onde estava te causando sofrimento, onde estava te causando dores. O Senhor está quebrando as cadeias, o Senhor está quebrando trilhões. Nesta noite, o Senhor enviou anjos e cadeias estão sendo quebradas. Creia, eu ouço nesta noite cadeias sendo Cadeias quebradas. quebrar, Ouço cadeias, eu ouço. Ouço cadeias quebrando. Profetize nesta noite. Ouço cadeias quebrando.
Espírito Santo, suba como incenso a minha adoração. Vou me derramar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio neste lugar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio neste lugar, Espírito Santo. Sopra como vento, queima como fogo, flua como rio, Espírito Santo, suba como incenso a minha adoração. Vou me derramar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio neste lugar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio neste lugar, Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, E enche-me enche-me, enche-me de novo, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, enche-me de novo. faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio neste lugar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio neste lugar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir Deixa o Espírito Santo teu rio neste flua nesse lugar, flua nesse lugar, Jesus. Espírito Santo, Oh, seja tocado pelo Espírito Santo agora, em nome de faça Jesus. queimar teu fogo, faça fluir teu rio neste Faça fluir, Jesus. lugar, Flua nesse lugar. Espírito Santo, faça queimar Salmo teu fogo, faça 11 ao 12 diz assim, que ele tocou nossas vestes de tristeza, neste lugar, veste de alegria, transformou o nosso pranto, Espírito Santo, Ele transformou as nossas vidas. Que nesse momento agora você possa ser tocado pelo Espírito Santo.
Receba agora o toque do Espírito Santo, como vem em Pentecostes. Abre teu coração agora. Adore Ele, levante a sua voz e diga: Jesus, eu sei que está difícil, mas eu vim te adorar. Renda-se a Ele agora, deixa o Espírito Santo mover a sua vida, porque Ele trocou as nossas vestes. Ele é quem limpa o nosso coração. Renda-se a Ele agora. Neste lugar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio. Neste lugar, Espírito Santo. Queima o nosso coração, Jesus. Queima o nosso coração, Jesus. Oh, aleluia. Oh, adoramos, Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que a terra estremeça diante da majestade do Senhor Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glorifica Ele, glorifica o Senhor nesta noite. Que ruja o leão, te adoramos, Senhor. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi,
a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Levanta sua mão. Ele vai voltar com justiça, com poder e autoridade. Ele é o leão da tribo de Judá. Oh, ele te levanta no piscar de olhos. Receba nesta noite o renovo do Senhor. Receba sobre você o renovo da tua vida, em nome de Jesus. Vamos cantar novamente. E ele virá. Ele é o leão, o leão a quem nós clamamos. O leão da tribo de Judá. E ele virá. E ele virá. E ele virá. O leão da tribo de Judá. E ele virá. E ele virá. E ele virá. Leão da tribo de Judá. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. diga. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Que ruja o leão. Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Ui, cansei. Como é bom estar na presença do Senhor. Nós somos livres para adorar. Até Roca. Nós somos livres para exaltar o nome do Senhor. E glória a Deus por isso. Né? Nós podemos dançar, pular na presença do Senhor. Ai. Convido você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 9:6. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou seu coração, não com pesar por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Você que preparou seu dízimo, sua oferta, vamos estar orando, consagrando ao Senhor. E eu te digo uma coisa. Hoje eu posso dizer isso. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Obrigada, Senhor. Senhor, nós colocamos agora diante da tua presença os irmãos que irão ofertar, dizimar. Obrigada pela vida de cada um deles, ó Pai. Consagramos agora esse dízimo, essa oferta para a tua casa, para os mantimentos da tua casa, para a obra da tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigada por cada irmão, Senhor. E quem ainda não pode, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo as comportas do céu. Abra as portas de emprego, Senhor, para aquele que está desempregado, ó Pai. Porque, Senhor, não há nada melhor do que ser fiel a Ti, ó Deus. Porque a tua palavra diz que se nós formos fiel no pouco, no muito o Senhor nos colocará, ó Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que estão ofertando nas contas da igreja. Que o Senhor esteja abençoando, provendo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Toda alma contra nós perecerá.
Amém. Aleluia. Nosso general é Cristo. Amém, irmãos? Que letra bonita da canção. Aleluia. Aleluia, irmãos. Ao vivo é assim, irmão. Ok. É que os irmãos gostam muito de uma parte da canção, entendeu? Aí eles ficaram repetindo essa parte porque é uma bênção. Glória a Deus. Nossa, eu pensei que ia esfriar, esquentou, ou só eu que estou com calor, irmãos? Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Para quem chegou depois, eu não dei boa noite. A paz de Cristo Jesus, a paz de Deus, a paz do Senhor. Que a paz esteja contigo. Você que está me assistindo aí, seja alcançado pela paz de Jesus, que excede todo entendimento. Não é a paz que o mundo te dá, é a paz que excede todo entendimento. Como eu sempre digo, irmãos, agora, acalma o coração. Os papais cuidem dos seus filhos, ajudem a gente. Criança é normal mesmo, mas dá uma mão pra gente, tá bom? Você que está nos assistindo, coloca as crianças para bagunçar em outro quarto. Coloca o fone de ouvido. Escuta o Senhor falar com você. Antes da gente adentrar a reflexão da palavra, nós temos alguns visitantes. O Edivaldo, irmão da Patrícia, faz assim com a mão. Já vi alguma outra vez aqui. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Aleluia. A Thaís Fogli, a irmã da Thaís? Da Adriana. Ainda bem que eu não completei de quem que era irmão. Entendeu? Oh, Senhor, um dia ainda fico bom nesse negócio. Seja muito bem-vindo de novo. Volte sempre, traga mais uns 2, tá? Sintam-se abraçados pela igreja. Amém, PR? Amém. Isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos alguns pedidos de oração, nós faremos no final. Essa semana não teve aniversariante? Não, né? É assim mesmo, não tem aniversariante numa semana. Quando tem, é 5. Uma semana só. Aleluia. A igreja, bastante irmãos vieram cultuar a Deus hoje. Não se preocupem, irmãos, aumentou a porcentagem do culto presencial. Estamos em 35%. Eu tenho esperança, podia chegar a 50% e 100% normal. Mas estamos com as cadeiras longe, só está o pessoal aí que é casal que está perto. Amém? Amém? Aleluia. Então acalme seu coraçãozinho. Está um pouquinho de calorzinho, mas nós não podemos ligar o ar-condicionado novo para estrear ainda. Mas se preocupa não, vai chegar o dia que vocês vão passar frio. Né? As irmãs trazem uma blusa. Fica tranquilo. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 18. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Hoje o culto da manhã foi uma bênção. Muitos irmãos faltaram, mas mesmo assim foi um culto abençoado. E pela manhã o Senhor falou conosco. E eu peço ao Senhor que Ele fale conosco novamente. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Todos acharam o texto? Amém? Quem não achou pode acompanhar pela TV ali. Vamos lá então. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então presta atenção. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Só até aqui. Mas você pode deixar a sua Bíblia aberta no livro de Tiago, aí capítulo 2. Papai, obrigado pela leitura da tua palavra. Espírito Santo, eu sou totalmente dependente do Senhor. Venha falar ao nosso coração nessa noite. Que a tua doce palavra, que a sua mensagem alcance o coração de quem está aqui, de quem está assistindo. Que nós possamos ser edificados pela verdade da tua palavra. Apenas me use, Senhor, como um canal, como instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor cresça ou diminua. E que o seu reino venha a ser estabelecido. E que os seus filhos possam ser tratados dessa noite.
que eu possa ser tratado através da sua palavra. É o que eu te peço, meu Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Os irmãos viram que eu coloquei um banner nos grupos da igreja, um banner que dizia algo meio intrigante. Até algumas pessoas olharam para mim assim: nossa, esse banner deu medo. E o banner dizia o seguinte: a fé dos demônios. Isso que dizia o banner. E muita gente, eu comecei a perguntar para o pessoal, e comecei a falar assim: demônio tem fé? Então a primeira pergunta que eu faço para você nessa noite: demônio tem fé? Você pode falar: nem sabia que demônio tinha fé. Demônio tem fé? Segunda pergunta: se eu perguntar para você, a sua fé é maior que a fé de um demônio? Ô louco, pastor, lógico que eu tenho mais fé que um demônio. Isso é a sua resposta natural, não é? E se eu disser para você que eu afirmo com base na palavra de Deus, e eu vou comprovar isso na palavra de Deus, que tem muita gente que tem menos fé que um demônio? Agora você ficou preocupado. E se eu falar o demônio, ele tem mais fé que você? Mas antes da gente adentrar nisso, eu gostaria de dar uma breve recapitulada do que nós estamos falando. Então não perca o foco, por favor. Semana retrasada nós falamos sobre vencendo a inconstância. E nós falamos que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, que vai para lá e para cá. Não pense esse homem que receberá coisa alguma do Senhor. E nós concluímos, com base na palavra de Deus, que as pessoas que são inconstantes são pessoas que não têm fé, ou têm pouca fé. Não é pouco café não, tá, irmão? É pouca fé. A sua fé não está totalmente robusta. Eles não estão totalmente convictos, preenchidos por essa fé. Então por isso que eles vivem uma vida inconstante. Ainda falando essa semana sobre fé, sobre o livro de Tiago, nós vemos nesse texto que o apóstolo Paulo e Tiago, eles não estão se contradizendo com relação entre a fé e as obras. Porque muita gente fala assim: você é salvo pela fé. Aí fala assim: a fé sem obras é mortas. E muitos teólogos por muito tempo ficaram meio incomodados com esse livro de Tiago. Mas não estão falando de coisas distintas. Eles se complementam. Preste atenção, a justificação é pela fé. E essa fé é reconhecida por Tiago pelas obras que acompanham essa fé. Nós sabemos que o pecador é salvo pela fé. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Opa, mas falou que não é por obras? Você não é salvo pelas obras. Mas nós vamos ver daqui a pouco, e vou repetir esse versículo: você é salvo para as boas obras. E nós vemos também que o justo vive pela fé. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. E nós ainda falamos semana passada, e vamos recapitular, que sem fé é impossível eu agradar a Deus. Hebreus 11, 6 diz isso: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E ainda, à guisa de introdução, nós vemos que tudo que é feito sem fé é pecado. Pastor, onde está escrito isso? Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come pela fé. O contexto era outro, mas a última parte do versículo diz assim: e tudo o que não provém da fé é pecado. Nós vemos em Hebreus capítulo 11, encontramos a galeria da fé. Homens e mulheres que creram em Deus, viveram e morreram pela fé, pela confiança de que a palavra de Deus é verdadeira. Não importava quais foram as circunstâncias da vida dessas pessoas. Nós vemos, por exemplo,
considerado o pai da fé, Abraão, está lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. E talvez você já tenha escutado alguém dizer: aquela pessoa é uma pessoa de fé. Você já deve ter escutado alguém dizer: nossa, aquela pessoa é uma pessoa de fé. Ou seria agradável se alguém dissesse para você: eu te considero uma pessoa de fé. Não seria agradável, meu irmão? Alguém falar assim, não para a sua glória, porque nós não temos nada de bom. É tudo por causa do Espírito Santo. Tira o Espírito Santo da gente para você ver o que acontece. Mas seria agradável se alguém chegasse e falasse assim: nossa, você é uma pessoa de fé. Eu ficaria feliz, porque isso quer dizer que o Evangelho em mim está refletindo. Jesus está refletindo através da minha vida. E a fé faz essa distinção entre as pessoas, como fez distinção entre Abraão e as outras pessoas. Essa fé tornou Abraão diferente de outras pessoas. E você gostaria de ser conhecido assim, meu irmão? Alguém que vive pela fé? Porque a fé devia fazer a gente ser pessoas diferentes e transformadas segundo o Evangelho. Sabe, pessoas que enfrentam os mais variados problemas, mas elas olham o mundo através da ótica de Deus, através do prisma do Espírito Santo. Pessoas de fé, que não olham as coisas com os olhos carnais, mas olham as situações que acontecem na sua vida, na sua história, através do prisma de Deus, através da ótica da palavra de Deus. Que ela diz quem você é. A palavra diz. Mas nós vemos que muitas pessoas não exercem fé, e mediante essas coisas têm outros tipos de reações e comportamentos. Muitas pessoas podem dizer assim: eu tenho fé, eu creio em Deus, eu vivo para o Senhor. Eu escuto muitas pessoas dizendo isso. Mas quando a gente olha para a vida dessas pessoas no cotidiano, a gente pergunta: cadê a comprovação dessa fé? Aqui dentro da igreja todo mundo tem fé, irmão. Amém? Amém. E lá fora vocês têm fé também? Amém? Mas a gente vê que muitas pessoas dizem: eu sou uma pessoa de fé, mas a vida dela não demonstra isso. 4 vezes Tiago disse nesse texto que a fé sem obras é morta. E Tiago nos diz nesses versículos que existem 2 tipos de fé que valem pouco ou nada talvez. Tiago capítulo 2 versículo 20, eu coloquei numa tradução que diz assim: crer é inútil sem fazer o que Deus quer que você faça. Está escrito de outra forma, mas tem uma das traduções que está escrito dessa forma: crer é inútil sem fazer o que Deus quer que você faça. A fé que não resulta em boas obras realmente não é fé. Não é uma fé bíblica. E neste capítulo Tiago fala de 2 tipos de fé: a fé morta e a fé dos demônios. Como eu perguntei para vocês no início, demônio tem fé? Demônio tem um certo tipo de fé. E se eu perguntar para vocês: a sua fé é maior que a fé de um demônio? Vamos analisar o que diz as Escrituras. Qual é essa fé desse demônio? A fé morta e a fé dos demônios está espalhada por todo mundo, meus irmãos. E antes de eu falar da fé dos demônios, eu queria rapidamente falar sobre a fé morta. Tiago, escrevendo no capítulo 2, do versículo 14 ao 17, eu não vou ler, mas está do capítulo 2, do versículo 14 ao 17, ele fala sobre a fé morta. E ele diz quais são as características de uma fé morta. Qual a característica, irmão, de uma fé morta? Existe fé morta? O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, diz isso. Primeira característica: a fé morta não produz uma vida em santidade. Obrigado, amor. As crianças estão à bênção hoje. A fé morta não produz uma vida em santidade. Muitas pessoas dizem assim: eu tenho fé, mas vivem no pecado.
vivem satisfazendo os desejos da carne, vivem com suas paixões carnais, não vivem em santidade, então é uma fé morta, ela não produz uma vida em santidade. Mateus 7, capítulo 21 diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu não estou falando de lei, eu não estou falando do Antigo Testamento, eu estou falando da graça. Eu estou falando do Evangelho de Mateus. Segunda coisa, uma fé morta é meramente uma fé intelectual. A pessoa aceita certas verdades. A pessoa tem um conhecimento bíblico. A pessoa pode até ser um teólogo, estudar a Bíblia, estudar muitas coisas. Mas a pessoa não é transformada por essas verdades. O que adianta eu ler na Escritura que eu não posso fazer algo e eu fazer? Eu não fui transformado por essa verdade. Eu não tenho fé, eu não fui totalmente preenchido, convencido, convicto daquilo. Conhecem a doutrina bíblica, mas não a praticam. Tem discurso, mas não tem vida. É igual a fé dos demônios. É meramente uma fé intelectual. Outra característica da fé morta: não produz frutos dignos de arrependimento. Esse tipo de fé, ele não produz nenhum resultado na vida da pessoa. Vou dar um exemplo só, quer ver? Como ajudar o seu próximo. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas não ajudam o seu próximo, não tem frutos. Em Gálatas capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Preste atenção, especialmente aos da família da fé. Em Mateus 25, 40, o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E ainda, em 1 João 3, 17 e 18, o apóstolo João diz o seguinte: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Nós seremos julgados por esses critérios. Uma fé morta, ela não tem frutos. Uma fé morta é uma fé sem valor. Tiago 2,20 diz assim: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Outra coisa, a fé morta é uma fé incompleta. Capítulo 2, versículo 22 de Tiago, ele continua dizendo: você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Efésios 2, 8 ao 10, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Preste atenção nessa parte do texto: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, irmãos, a fé sem obras é morta. Muitos dizem que tem fé, mas é uma fé morta. É apenas uma fé intelectual, é uma fé inútil, incompleta, e não salva ninguém. Então Tiago primeiro ele fala assim dessa fé morta. Eu tive que voltar um pouquinho para você entender o contexto. A fé morta, do versículo 14 ao 17. E em segundo lugar ele começa a falar da fé dos demônios. O texto que nós lemos. E o que é essa fé dos demônios? Como eu disse para vocês, demônios têm um certo tipo de fé. E eu vou provar agora para vocês na palavra de Deus. Os demônios creem que existe um só Deus. E eles até tremem de medo diante desse Deus. E muitas pessoas só têm esse tipo de fé. Crê que existe Deus e tem até medo. Principalmente em dia de chuva. Não? Tem uns irmãos que eu acho que é Apocalipse, que vai... Ai Deus, ai Deus.
com medo. Até tinha um pessoal que falava que quando era pequeno não podia ler Apocalipse. Não lê Apocalipse que o negócio é feio. Porque as pessoas ficavam meio amedrontadas com isso. Mas os demônios creem e tremem. Muitas pessoas têm a fé intelectual, até afetam suas emoções com esse tipo de fé, mas não há transformação na vida da pessoa. E os demônios têm esse tipo de fé, que atinge o intelecto e atinge também as emoções. Atinge as emoções dos demônios. Eles têm medo, eles tremem. Tem muita gente que tem esse tipo de fé. Eu creio em Deus e eu tenho medo de Deus. Mas isso é uma fé de demônio, é o que a Bíblia diz. Vamos continuar. Creem e tremem. Só de a gente ouvir isso, irmãos, no mínimo, nós deveríamos fazer uma autoanálise em nós e começar a pensar que tipo de fé a gente tem. Que tipo de fé você tem? A sua fé mudou a sua vida? A sua fé transformou a sua vida? A fé que você diz ter, ela desenvolveu o seu serviço para Deus? Ou essa fé, ela para onde para essa fé dos demônios? Eles creem e tremem. A pessoa acreditar em Deus e até tremer de medo, não é uma experiência salvadora. É como acontece com pessoas que só lembram e só clamam a Deus em momentos de tragédias. Desesperadas, temem e creem a Deus. Foi como eu falei brincando o exemplo, um dia de temporal, um dia de chuva, muitas pessoas... Jesus vai voltar e começa a pedir perdão por tudo que é tipo de pecado. É debaixo da mesa. Milhares de pessoas creem em Deus e são tomadas de temor. Mas não passa disso. E agora eu queria refletir junto com vocês algo que acontece muito dentro da igreja. Muitos cristãos têm experiência de fé nos cultos. Ouvem uma mensagem que fala de Deus, isso enche o coração dessas pessoas. Eles ficam com temor daquilo que eles escutam. Muitos vêm no culto, pulam, caem no poder do Espírito, falam em outras línguas no culto, choram, gemem, quebrantam o coração, pulam, giram. Mas essas mesmas pessoas não saem do culto arrependidas. Não saem do culto pedindo perdão aos seus cônjuges, aos seus pais, aos seus filhos. Não saem pedindo perdão às pessoas a qual elas têm ódio no coração. Essas mesmas pessoas não têm a coragem de vir aqui na frente do altar confessar os seus pecados escondidos. Essas mesmas pessoas não ajudam o seu próximo. Essas mesmas pessoas que têm essas experiências no culto, elas não mudam seu modo de vestir. Essas mesmas pessoas não deixam seus vícios. Essas mesmas pessoas não param de ter os seus vídeos secretos no celular. Essas pessoas têm um conhecimento de Deus, acreditam em Deus, têm até um temor, um medo de Deus, mas esse temor não causa mudança de vida nessas pessoas. No dia seguinte, essas pessoas são as mesmas que eram exatamente antes de vir naquele culto abençoado. Quantas vezes a gente já viu, sai do culto aqui abençoado, aleluia, e chora, e borra a maquiagem, até os irmãos a gente chora. Gente, eu choro na presença de Deus mesmo, não tenho vergonha não. Se a minha esposa vê eu chorando, é quando eu estou orando, eu choro mesmo. Outras coisas a gente não chora muito não, mas na presença do meu Senhor, quando eu estou falando com o Espírito Santo, não tem essa não. Eu choro mesmo, soluço e por aí vai. Mas o que adianta isso se eu não tiver minha vida transformada? O que adianta isso? Que fé é essa? Que não muda o meu modo de falar? Que não muda o meu modo de lidar com as pessoas? Você conhece uma pessoa salva não pelo conhecimento que ela adquire, nem pelas emoções que ela demonstra, mas pela vida transformada que ela passa a viver. Vou repetir. Você conhece uma pessoa salva
não é pelo conhecimento que ela adquire, nem pelas emoções que ela demonstra ter, mas pela vida transformada que ela passa a viver. A Bíblia não diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos? Se não tem frutos, de nada serve a não ser cortado e jogado no fogo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, a 2 Coríntios capítulo 5, 17, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo novo se fez. Só que eis que tudo novo se fez, nunca se fez novo na vida de muitos de nós. A gente fala que tem fé, mas só vive das coisas velhas. Tiago está mostrando nesses versículos que esse tipo de fé é pior que uma fé morta. Porque essa fé dos demônios parece ser uma fé viva, parece ser uma fé verdadeira, mas é uma fé enganadora. E eu falei para vocês que os demônios têm fé, certo? E no que os demônios creem? Vamos lá, primeiro. Os demônios creem que só existe um Deus verdadeiro. Tiago diz assim: você crê que existe um só Deus? Ó, show de bola, parabéns. Muito bem, até os demônios também creem. E aí? E essa palavra crer aqui, no original grego, ela é a mesma palavra crer que é usada para outros aspectos da nossa fé. É a mesma palavra. Eles creem, essa palavra empregada aqui é crer de ser convencido, de ser preenchido, de estar convicto. Os demônios estão convictos que só existe um Deus. E tem muita gente que não crê que é um único Deus, mas eles creem. Os demônios não são nem ateístas e nem agnósticos. O que é isso? O ateu não crê na existência de Deus. E o agnóstico nega que se possa conhecer a Deus de verdade. Então você nunca pode chamar um ateu de endemoniado, tá? O demônio crê em Deus. Deleta isso aí. Aleluia. A fé desses demônios vem daquilo que a Bíblia revela. Há um só Deus. Mas ela não se traduz em atitudes de adoração a Deus. Essa que é a diferença. Os demônios creem, eles tremem, mas eles não adoram. Eles são rebeldes contra Deus. Logo, essa crença dos demônios não pode salvá-los do juízo. Qualquer pessoa que só tem esse tipo de fé, cremer e temer ou tremer, não vale nada, não salva ninguém. Se eu fizer falar para você, irmão, faz uma pesquisa. Sai na rua do seu bairro. Não é bom fazer isso hoje não, por causa da Covid, né? Mas se fosse em outros tempos. Sai na rua da sua casa, pega uma pranchetinha, um caderno e faz uma pergunta para os seus vizinhos, só uma. Você crê em Deus? Só para a pessoa responder sim ou não, só isso. 90% ou mais diria assim, eu creio em Deus. Certo? Ó, bastante gente crê em Deus. Legal. Mas aí se você começar a pensar, não julgar, mas olhar para a vida dessas pessoas. Deus é o Senhor dessas pessoas? Elas obedecem o Senhor Jesus? Deus é o Senhor? O Senhor Jesus é quem comanda, quem guia a vida dessas pessoas? E muitas pessoas acham que assim, eu sou salvo pela graça, beleza, não preciso obedecer a Deus. Olha o que João diz no seu evangelho. João capítulo 14, versículo 21. Esse coloca para mim, para vocês lerem junto. Coloca na tela aí. João 14, 21. Olha o que diz o texto. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Aleluia. Então você tem que obedecer a Deus. Se você ama o Senhor, você obedece a Ele. Senão sua fé está no mesmo nível de uma fé de demônio. Acredita que existe um Deus e tem medo.
Então só crer que existe um único Deus não salva ninguém. Segunda coisa, os demônios creem que Jesus é Deus. Eles creem na divindade de Jesus Cristo e tremem. Olha o que diz em Marcos, capítulo 1, do versículo 21 a 26, eu vou ler. Esse aqui é o episódio do endemoniado na sinagoga em Cafarnaum. Olha só o que diz o texto. Eles foram para Cafarnaum e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus." Quem falou isso foi o demônio. E Jesus disse: "Cala-te e saia dele." E o espírito imundo sacudiu e o homem violentamente saiu gritando. Então eles declaram que Jesus é o Santo de Deus. Os demônios declaram isso. Ainda em Marcos capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: sempre que os espíritos imundos o viam, preste atenção. Marcos capítulo 3, versículo 11 e 12. Coloque esse na tela. Isso é bem legal para a gente analisar algo no texto. Marcos 3, 11. Diz assim: sempre que os espíritos imundos o viam, preste atenção, prostravam-se diante dele e gritavam: "Tu és o Filho de Deus." Tem muita gente que se prostra perante Deus, mas não obedece, não ama a Deus, está igual o demônio. Prostravam-se diante de Deus e falavam: "Tu és o Filho de Deus." Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Então, meus irmãos, os demônios se prostravam diante de Cristo. Eles sabiam quem era Jesus, coisa que muita gente não sabe. Eles creem que Jesus é Deus. E quanto a nós, meus irmãos, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia! Outra coisa que os demônios acreditam: os demônios creem na existência de um lugar de juízo eterno. Os demônios creem e estremecem, porque sabem que Deus é o justo juiz e que um dia vai julgar o mundo. Eles sabem que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. É o que diz lá em Mateus 25, 41, depois você lê. Eles não negam a existência do inferno. Vocês lembram o que aconteceu no episódio do endemoniado gadareno? Lucas, capítulo 8, versículo 27 ao 33. Eu vou ler só um, deixa eu ver onde fala aqui, ó. Aqui, ó. Lucas 8, do 27 ao 33, mas eu vou ler só uma parte do texto. Jesus lhe perguntou: "Qual é seu nome?" "Legião", respondeu ele, porque somos muitos demônios. Porque eram muitos demônios que haviam entrado no gadareno. E imploravam-lhe que não os mandassem para o abismo. Aqui abismo é o Sheol, é o inferno, é o Hades. Então os demônios, eles acreditam na existência do inferno. Eles creem nas penalidades eternas. E muitas pessoas não acreditam no juízo eterno. Mas cuidado, irmãos. Vocês podem não achar seus nomes escritos no livro da vida. É o que diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Os demônios já estão condenados. Nós ainda temos tempo. Jesus disse: "Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem." O Senhor nos faz refletir hoje qual é o nível de fé que nós temos. Mas Ele diz: ainda dá tempo de você ter uma fé
verdadeira, buscar uma fé verdadeira, pedir para o Espírito Santo te alcançar. Ainda há tempo, coisa que não existe para os demônios. Entregue a sua vida ao Senhor. Mas eu já sou cristão. Não, entregue completamente a sua vida ao Senhor. Mas eu venho na igreja. Entregue seus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Quarta coisa, os demônios creem que o juiz que estará no grande trono branco tem nome, chama Jesus Cristo. Eles estremecem. Sabe essa palavra estremecem? Eu procurei alguns significados do original dessa palavra. E um dos significados dessa palavra, eles creem e tremem. Diz assim, eles são invadidos por um medo extremo. Eles ficam de cabelo em pé. Eles têm cabelo? Não sei. Mas uma das traduções diz isso. São cada vez mais atormentados. Mas sabe qual é a diferença da fé de um demônio da fé de um cristão? Eles não podem amar e nem obedecer a Deus. Você pode. Você pode amar ao Senhor e obedecê-lo. Mateus 8:29. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste para nos atormentar antes do tempo devido? Então, pela palavra de Deus, eu mostrei para vocês que demônios têm um certo tipo de fé. Mas o meu foco não é falar dos demônios, não é querer saber se eles têm fé ou não, porque eles são inimigos, amantes de Satanás, para nos tentar matar, roubar e destruir as nossas vidas. Mas eu trouxe isso para você analisar a sua vida, o seu nível de fé, no que está baseada a sua fé. Que a sua fé não pode ser uma fé morta. E não pode ser uma fé no nível que o demônio tem uma fé. Apenas acreditar que Deus existe e ter medo. Você tem que amá-lo. Você tem que obedecê-lo. Esta é a fé dos demônios. Creem que só existe um Deus verdadeiro. Creem que Jesus é Deus. Creem na existência de um lugar de juízo eterno. Creem que o juiz que estará no grande trono branco tem nome Jesus Cristo. Eles creem tudo isso, mas estão condenados. E qual a diferença da fé dos demônios e da fé do cristão verdadeiro, do Filho de Deus, salvo, remido pelo sangue do Senhor? Porque assim, você falar para mim, irmão, mas eu não tenho que crer e tremer? Tem sim. Crer e ter temor faz parte da fé. Faz parte dessa fé verdadeira, mas não é toda ela completa. A diferença, eu vou repetir. Para quem tem uma fé parecida com essa fé dos demônios e que tem uma fé verdadeira, uma fé salvadora, é que quem exerce uma fé salvadora, ele ama o Senhor Jesus e obedece os seus mandamentos. Recebe e abraça a verdade e se compromete com essa verdade. Está convicto e tem a vida transformada. Vive com confiança plena em Jesus, com todo o seu coração, irmãos. Essa é a fé salvadora. A fé salvadora, ela abre mão da sua vontade, para que a vontade de Cristo seja feita na sua vida. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia! A fé verdadeira, ela atinge a mente, o coração e a vontade. A fé verdadeira, ela atinge a mente, o coração e a vontade. O intelecto, as emoções e a vontade. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e eis que tudo novo se fez. A fé salvadora está baseada na palavra de Deus. A fé salvadora envolve todo ser humano. Envolve você na completude, envolve o seu intelecto, envolve as suas emoções, envolve as suas vontades de querer agradá-lo todos os dias. A mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a vontade age com base na verdade. E a verdade se chama Jesus.
E a sua palavra, Ele é o verbo, aleluia, irmãos. Glória a Deus. Seja preenchido por essa fé. Uma fé verdadeira. Não uma fé com que você sai por aquele portão e você volta até as mesmas atitudes que você sempre teve. Isso não é fé. Essa fé tem que transformar a nossa vida. Essa fé tem que constranger a gente. Quando a gente pensa na graça. Quando a gente pensa no sacrifício de Jesus. Quando a gente começa a pensar no que Ele fez por nós. Isso nos constrange. Isso nos consome. De tanto amor que Ele derramou naquela cruz por mim e por você. Essa fé verdadeira conduz à ação, às boas obras. Ter o coração e as atitudes transformadas. A fé dos demônios é desleixo, desobediência, revolta, independência de Deus. Mas a fé verdadeira é temor, obediência, submissão, dependência de Deus, amor a Deus. Qual é seu nível de fé hoje? Você tem mais fé que um demônio? Comece a fazer uma autoanálise dentro do seu coração. Você obedece ao Senhor? Você obedece aos seus mandamentos? Mandamento é do Antigo Testamento, não, irmão? Eu li Novo Testamento. Eu li o que Jesus falou. Quem me ama, obedece aos meus mandamentos. É graça. Não é lei, é graça. Quem ama Jesus com todo o seu coração, obedece os mandamentos. Tenta viver uma vida em santidade. Tenta ter a vida transformada pela palavra de Deus. Através do Espírito Santo que está conosco. Ele não nos deixou órfãos. Ele nos enviou seu Espírito. Que estará conosco até a consumação dos séculos. Até quando nós iremos ficar com Cristo. E Ele fez uma promessa: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Não vos abandonarei. Qual o nível da sua fé, irmão? É uma fé intelectual? É uma fé que você tem medo? É uma fé morta? É uma fé no mesmo nível da fé dos demônios? Ou é uma fé verdadeira? G, pode vir. Pessoal do louvor. Hoje eu te convido ao arrependimento. Essa palavra primeiro foi para mim. Primeiro é ministrado ao meu coração. Qual o nível da minha fé? Porque eu tenho conhecimento bíblico, teológico? Porque eu tenho medo de não ir para o inferno? Ou é uma fé que eu amo o meu Senhor Jesus? E eu obedeço Ele porque eu o amo demais. E eu faço as boas obras porque eu fui salvo por Ele. Eu fui salvo para as boas obras, para manifestar o reino dEle. Eu te convido a se arrepender, a falar com o Espírito Santo. Ele está aqui. Ele conhece o nível de fé de cada um aqui. E essa mensagem hoje não é de juízo. Pelo contrário, é um alerta para que nós entremos pela porta verdadeira, trilhemos no verdadeiro caminho, na verdade e a vida que se chama Jesus, através da fé salvadora, da graça, para as boas obras. Então ore, fale com o Senhor. Fale: Senhor, a fé que eu estou hoje, eu acredito que talvez não é essa fé, Senhor. Mas eu peço que o Senhor me ajude. Eu quero te amar mais. Eu quero te obedecer mais. Me ajuda, Espírito Santo, nas minhas falhas, nos meus erros. Eu não tenho forças. O Senhor vai te ajudar. Mas não saia da mesma forma que você entrou aqui hoje. Você que está me assistindo, tem uma nova mudança, uma postura, uma mudança de mente. Comece a agir de forma diferente. Ore, fale com o Senhor nesse instante. Se for preciso se arrepender, se arrependa. Que nem eu disse, se for preciso vir aqui no altar
se ajoelhar e pedir perdão, faça isso. Ah, mas eu tenho vergonha, tá? É mais importante você vir no altar, se arrepender, ou ter uma fé morta, ou uma fé fingida, ou uma fé parecida com a fé de um demônio. Eu não sei, irmão. Eu sei que o Espírito Santo quer trazer vida para nós hoje. O Senhor quer alcançar a nossa vida, a nossa alma, as nossas emoções, curar as feridas, que a gente possa exercer uma fé verdadeira, uma fé salvadora. Então ore, fique à vontade, se quiser ajoelhar, ajoelhe, mas fale com o Senhor. Aleluia. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, pois quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Aleluia. Diga isso para o Senhor. Seja sincero. Eu quero ser fiel, Senhor. Seja verdadeiro. Como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, pois quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor,
no meu sentir. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, Aleluia. Aleluia. serei fiel a ti. Aleluia. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor alcance cada um que está aqui, Senhor, cada um que está assistindo essa ministração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor vivifique essa palavra no coração de cada um. Que o Senhor traga, papai, personalizado para cada um essa palavra, porque o Senhor nos trata pessoalmente, cada um de uma forma, cada um como um filho. Alcance os que estão aqui, alcance os que estão assistindo. Espírito Santo, convence-nos do pecado, da justiça, do juízo. Alcance-nos com uma fé verdadeira, uma fé salvadora. Que nós venhamos ser transformados, que nós venhamos nos arrepender, Jesus. Traga vida, cure as feridas, liberte os que estão presos em cadeias, Senhor. Cure as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Alcance a cada um que está aqui, cada um que está assistindo. Que nós venhamos ter um arrependimento profundo, eficaz, profuso, Senhor. Que nós venhamos ser verdadeiros perante o Senhor. Que nós venhamos ser preenchidos por essa verdade, convencidos, convictos, exercendo fé, a verdadeira fé. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.